O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi ao Monte das Oliveiras. De madrugada, voltou de novo ao templo. Todo o povo se reuniu em volta dele. Sentando-se, começou a ensiná-los. Entretanto, os mestres da lei e os fariseus trouxeram uma mulher surpreendida em adultério. Colocando-a no meio deles, disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi surpreendida em flagrante adultério. Moisés, na lei, mandou apedrejar tais mulheres. Que dizes tu? Perguntavam isso para experimentar Jesus e para ter motivo de o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, começou a escrever com o dedo no chão. Como persistissem em interrogá-lo, Jesus ergueu-se e disse: Quem dentre vós não tiver pecado, seja o primeiro a atirar-lhe uma pedra. E tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. E eles ouviram o que Jesus falou e foram saindo um, a começar pelos mais velhos. E Jesus continuou sozinho, com a mulher que estava lá no meio do povo. Então Jesus se levantou e disse: Mulher, onde estão eles? Ninguém te condenou? Ela respondeu: Ninguém, Senhor. Então Jesus disse: Eu também não te condeno. Podes ir. De agora em diante, não peques mais. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Podemos sentar. Caríssimos irmãos que nos acompanham também ao vivo pelas redes sociais, nós chegamos ao finalzinho da nossa caminhada de tempo da Quaresma. Hoje já é o 5º domingo, domingo que vem já vamos entrar na Semana Santa, já é o domingo de Ramos. E aí vamos viver o mistério da paixão, morte e ressurreição de Jesus ao longo de uma semana. E nesse último domingo do tempo da Quaresma, a palavra de Deus, igual domingo passado, continua a insistir conosco que Deus nos ama, que Deus tem um amor incondicional para com cada um de nós. O amor de Deus para conosco é igualzinho ao amor daquele pai lá do Evangelho de domingo passado. O pai que sempre está esperando o filho voltar. O pai que sempre está com os braços abertos e não está para questionar quais caminhos o filho andou. Está para abraçar, para que o filho possa sentir o calor do abraço do pai. E nesse calor, reconhecer que sem o pai não dá para seguir nesse mundo. Sem um abraço misericordioso do pai, não dá para seguir nesse mundo. Eu não sei se vocês já abraçaram o pai ou a mãe com um abraço forte e caloroso. A gente chega a escutar a batida do coração do nosso pai, a batida do coração da nossa mãe. Com Deus é assim também. Quanto mais perto dele eu estiver, mais eu vou ouvir o seu coração batendo e dizendo para mim: eu te amo, eu te amo, eu te amo. É a certeza desse amor que faz com que qualquer filho saia do lixo, saia do chiqueiro em que anda vivendo. É a certeza desse amor que vai nos fazer homens e mulheres novos.
É um amor que nos desconcerta. É um amor que nos enche de vergonha. Porque não é um amor interessado. A doutora Filó, ela sempre diz assim: Deus nos ama porque Ele não tem outra coisa para fazer. Ele só sabe nos amar. Ele só sabe vir ao nosso encontro, e vem ao nosso encontro nos sacramentos, vem ao nosso encontro no nosso pai, na nossa mãe, na nossa família, nos nossos relacionamentos sadios. É esse Deus que nos desconcerta. Quando nós temos tudo para dar errado, Deus vem nos abraçar e diz: coragem, vai dar certo. Então nós somos convidados nesse domingo também a mergulhar nesse amor de Deus. E ao mesmo tempo, a liturgia nos desafia para nós deixarmos de lado tudo aquilo que nos prende a falsos amores. Tudo aquilo que nos prende às coisas desse mundo. Quando nós tomarmos posse dessa certeza, eu nasci para passar pelas experiências desse mundo, mas esse mundo não é o meu. O meu lugar é o céu, o meu lugar é estar junto de Deus. Mas Deus, no seu imenso amor, Ele nos permite que fiquemos aqui alguns anos para Ele nos testar, para ver o quanto nós somos capazes de semear as sementes do céu no tempo em que nós ficarmos aqui. A primeira leitura que nós ouvimos, ela foi tirada lá do profeta Isaías, o capítulo 43. Profeta Isaías 43, então, foi escrito lá na época do exílio na Babilônia. Só para a gente recordar, porque é bom a gente sempre recordar, para a gente não esquecer e perder o contexto em que foi escrito a palavra de Deus. O exílio na Babilônia foi uma experiência de 40 anos que o povo de Deus sofreu sobre Nabucodonosor, sobre o rei Nabucodonosor, que invadiu Jerusalém, levou para o exílio quase todos os habitantes, depois invadiu de novo, destruiu toda a cidade, e aí ficaram no exílio 40 anos. E ao longo desse tempo do exílio, Deus levanta alguns profetas exatamente para alimentar a esperança no povo. E o profeta Isaías é um desses. Então o capítulo 43 já está perto do final do exílio. O profeta Isaías é o maior livro da Sagrada Escritura, tem mais de 60 capítulos. Então lá no comecinho ele fala do antes do exílio, depois ele fala do tempo do exílio, depois ele fala do depois do exílio. Então nesse tempo o povo estava, o cenário era um cenário de desolação. Era um cenário de tristeza, de frustração. A libertação que os profetas, Jeremias e outros profetas vieram anunciar, está demorando para chegar. Nós estamos vivendo essa experiência há quase 40 anos. E aí o coração do povo começa a questionar Deus. Será que Deus nos abandonou? Ou será que esse Deus não tem tanta força como nós imaginamos que tivesse? E aí começaram a sonhar com um novo êxodo. Começavam a sonhar com uma nova intervenção de Deus na história. E aí o profeta vem dizer na primeira leitura, que recordar o passado só tem sentido quando essa lembrança vem para alimentar a nossa esperança. Senão não faz sentido eu ficar vivendo do passado. No passado era muito bom, no passado... Não. O profeta vem dizer, faz sentido recordar o passado, desde que essa recordação alimente a esperança no meu coração. Desde que essa recordação alimente... E aí São Paulo, na segunda leitura de domingo passado, eu não sei se vocês lembram, que vem dizer que a esperança é o fundamento da fé. A esperança é a âncora da alma, São Paulo dizendo aos hebreus. É aquilo que nos conduz. Portanto, a esperança faz com que eu passe pelas experiências desse mundo com a cabeça erguida. Nada nem ninguém vai me fazer baixar a cabeça diante do horizonte que eu vislumbro aqui nessa terra, que é o céu. Porque isso aqui é tudo passageiro. Vai ficar tudo para trás. O
que vai valer é a construção que eu vou fazendo com as minhas boas obras aqui nesse mundo, a construção que eu vou fazendo lá no céu. Portanto, viver de esperança que alimenta a nossa alma, que nos projeta para o futuro. Portanto, diante da ação de Deus na vida, diante da ação de Deus na história, não nos resta outra coisa senão cantar os seus louvores. É isso que São Paulo diz, ou melhor, é isso que o profeta diz, terminando a primeira leitura. Lá no versículo 21. Este povo eu criei para mim. E criou para quê? E ele cantará os meus louvores. Diante da ação de Deus na nossa vida, não nos resta outra coisa senão cantar os seus louvores, agradecê-lo por tudo o que ele faz na nossa vida, mesmo que esse tudo seja algo que agora, num primeiro momento, seja algo doloroso. Mas é uma forma que Deus escolheu, ou que Deus encontrou para nos educar também na fé. Meus irmãos, ninguém chega na manhã luminosa da Páscoa sem antes passar pela sexta-feira da paixão. Nós não celebramos essa vida nova sem antes viver a dor, o horror da cruz. Cruz é sinônimo de dor, de sofrimento. E é por isso que Jesus diz: quem quiser me seguir, então pegue a sua cruz, pegue as suas dores, pegue os seus sofrimentos e venha atrás de mim. Agora, o diferencial daqueles que suportam o peso da cruz do dia a dia é que pela cruz nós enxergamos a ressurreição. Quem procura Cristo sem cruz, acaba achando cruz sem Cristo. O nosso Cristo passa pela cruz, mas é o Cristo que nos mostra a manhã luminosa da ressurreição, e é aquela voz nos nossos ouvidos dizendo: coragem, eis que eu estarei convosco até o final dos tempos. Na dor, no sofrimento, eis que eu estarei convosco. Na alegria, na prosperidade, eis que eu estarei convosco. Nos momentos de depressão, de desilusão, de desencantamento com as coisas de Deus, eis que eu estarei convosco. Cabe a nós sentir a presença de Deus. A nossa segunda leitura é a carta de São Paulo aos Filipenses, o capítulo 3. Essa carta de São Paulo aos Filipenses, é engraçado que essa carta é pequenininha, tem 4 capítulos só. Mas tem uma grandiosidade que dá para a gente ficar um mês refletindo sobre essa carta. E essa carta de São Paulo, esse texto que nós lemos hoje, ele foi escrito dentro de uma briga que Paulo estava travando com alguns membros dessa comunidade. Presta atenção, gente. Todas as cartas de São Paulo, elas são frutos de uma desavença que teve na comunidade. Semana passada nós vimos a briga que até Tito precisou entrar no meio. Ele abandonou a cidade, a comunidade e foi embora. E agora a carta aos Filipenses, nós encontramos aqui um grupo de judeus que haviam feito opção por Cristo, e estavam abandonando o judaísmo e estavam ingressando na comunidade. Aqui não tem nenhum judeu não, né, gente? Judeu tem um ar de prepotência. Eles se acham melhores do que os outros. E dentro dessa comunidade estava acontecendo a mesma coisa. De repente, Paulo percebe que existia um grupinho ali que ele chamou de judaizantes. Esse grupinho quis fazer assim: olha, você está chegando agora para seguir Jesus Cristo através da pregação de Paulo, então o negócio aqui funciona dessa forma. Antes de ser cristão, você precisa ser judeu. Se você quer seguir Jesus, primeiro faça opção pelo judaísmo. Era isso que estava acontecendo na comunidade. E aí São Paulo vem dizer assim: olha, na nossa vida, só Cristo basta. Nós não precisamos de mais nada. Nós precisamos de Cristo. Nós não precisamos de seguir ritos estéreis. Nós não precisamos seguir normas que nos escravizam. Por quê? Para ser judeu, a gente sabe, precisava seguir os mandamentos, precisava seguir determinados hábitos alimentares,
determinado jeito de lavar a louça, os meninos precisavam ser circuncidados, depois tinha quantos passos eu podia dar no dia de sábado. Era uma norma que acabava escravizando a pessoa. E aí eles estavam dizendo assim, então venham ser judeu, depois você vai ser cristão. E aí São Paulo diz, não, nós precisamos de Cristo. Cristo é o parâmetro absoluto para a nossa vida. Nós, para chegar ao céu, nós só precisamos de Cristo. Não precisamos de mais nada. O que Paulo está querendo dizer é que só a identificação com Cristo, só a comunhão de vida com Cristo são importantes. As outras coisas são periféricas. E ele tem razão. Só uma vida vivida no amor, só uma vida vivida na entrega, só uma vida vivida no serviço é capaz de nos conduzir à ressurreição, a exemplo de Cristo. Cristo só ressuscitou porque Ele gastou a sua vida por nós. E para se chegar ao céu, eu também preciso gastar alguma coisa da minha vida. Eu preciso gastar pelo outro. Eu preciso gastar pela minha esposa, eu preciso gastar pelo meu marido, pelos meus filhos. Senão, esse céu vai ficando cada vez mais distante de nós. Só a identificação com Cristo, só a comunhão de vida com Ele são importantes. E é por isso que ele diz, olha, depois que eu conheci Cristo, tudo para mim se transformou em lixo. Ou seja, Paulo está dizendo, o que eu aprendi até agora não serve para nada. É a partir de agora que vale. Cristo agora é o parâmetro absoluto para a minha vida. Olha que bonito, gente. São Paulo está dizendo assim, quer entrar nessa vida nova? Então caminhe com Cristo. Quer ir para o céu? Caminhe com Cristo. Quer ressuscitar? Caminhe com Cristo. E por fim, o nosso evangelho de hoje, o evangelho de São João, o capítulo 8, versículos de 1 até o 11, nos coloca diante de uma mulher que foi pega traindo o seu marido. Foi pega em adultério. Até aqui, no mundo de hoje, o que acontece no mundo de hoje? A gente faz um videozinho lá na porta do motel, coloca na internet, desmoraliza a mulher e acabou. Na época de Jesus, não. Na época de Jesus, tinha que seguir a lei. Livro do Levítico, capítulo 20, versículo 10. Livro do Deuteronômio, capítulo 22, versículo 22. Toda mulher que trai o marido deve ser apedrejada até a morte. Era a lei da época de Jesus. Então levam esse caso até Jesus. A lei deve ser aplicada. E aí levam o problema para Jesus. Prestem atenção, gente, que Jesus não tinha saída. Se Jesus dissesse assim, vamos aplicar a lei, vamos apedrejar essa mulher, eles poderiam acusar Jesus de dizer assim, o senhor é um grande mentiroso, veio dizer que Deus é amor, que Deus é misericórdia, e agora quer agir com violência. Se Jesus dissesse assim, não, Deus é amor, não vamos apedrejar essa mulher, aí iriam acusar Jesus de estar agindo contra a lei. E quem age contra a lei é criminoso. Então Jesus se vê numa sinuca de bico. Mas é uma oportunidade de ouro que colocaram para Jesus. Será que Jesus seria fiel à lei? Então Jesus revela a atitude de Deus frente ao pecado e a atitude de Deus frente ao pecador. Percebe que Jesus não tira a culpa daquela mulher, porque ele sabe que o pecado já havia tirado. Ele sabe que o pecado já havia tirado a paz no coração daquela mulher. Ele sabe que o pecado já havia tirado a serenidade daquela mulher. Por outro lado, Jesus também não aceita uma lei que gera morte. E aí diz o texto que Jesus ficou quieto. Que Jesus se abaixou e começou a escrever com o dedo no chão. Eu tenho 10 anos de padre. Até hoje eu não consegui identificar o que é que Jesus quis escrever ali no chão. Eu acho que nenhum teólogo até hoje conseguiu
decifrar o que é que Jesus estava escrevendo ali no chão. E aí continuam a interrogar Jesus. E aí Jesus se levanta e diz a frase célebre: quem não tiver pecado, que seja o primeiro a atirar uma pedra. E diz que ele se abaixa e continua escrevendo. Ele espera, com essas palavras, que aqueles acusadores entrem na lógica de Deus, que é um Deus que compreende a situação do ser humano, que é um Deus que é tolerante, é um Deus que tolera, mas é um Deus que também nos orienta. E o interessante desse texto do Evangelho de hoje é que todos começam a sair. E diz o Evangelho, a começar pelos mais velhos. Aqui é muito importante o evangelista São João ter lembrado disso. Porque muitas vezes eu estufo o peito para dizer: olha, eu participo dessa igreja há 30, há 40, há 50 anos, mas as minhas mãos estão cheias de pedras. A primeira oportunidade eu jogo tudo. A começar pelos mais velhos, aqueles que mais devem compreender a lógica de Deus, porque mais tempo escutam que esse Deus que nós amamos é um Deus de perdão, de misericórdia. E quando já não tem ninguém, nem sequer, Jesus pergunta para aquela mulher se ela estava arrependida. Jesus não se dá esse trabalho de dizer: olha, você está arrependida, porque se não tiver, o inferno é certo. Jesus apenas pergunta para ela: onde estão aqueles que te acusavam? Ninguém te condenou? E aí Jesus diz: vai, e não volte mais nesse pecado. Olha só a graça que o sacramento da reconciliação faz na nossa vida. Aquele cantinho ali, onde está o confessionário, é o único tribunal do mundo que eu acuso que eu sou culpado e saio inocente. Porque o amor de Deus nos abraça nos sacramentos. Sacramento é um sinal do amor de Deus, é um sinal da bondade de Deus na minha vida. Um Deus que não nos condena, mas é um Deus que sempre está lá, esperando que nós nos voltemos para Ele. Que amor espetacular nós encontramos nas entrelinhas desse Evangelho. O Pai não quer que eliminemos aquelas pessoas que erram do nosso meio. Ele propõe um convite à conversão. Ele propõe um convite à transformação. Destruir, matar, escravizar, caluniar em nome da lei ou de qualquer outra moral atinge o coração de Deus. É uma ofensa contra Deus. Portanto, meus irmãos, peçamos que nessa vida não sejamos uma religião de hipócritas, de intransigentes, sempre ocupando o patamar do julgamento, o patamar da condenação. Quantas vezes na nossa comunidade nós absolutizamos a lei, absolutizamos a regra, causamos dor, causamos sofrimento. Quantas vezes atiramos pedras nos outros e esquecemos que o nosso telhado é de vidro? Quantas vezes marcamos os outros com o estigma da culpa, sem lhe dar o direito da defesa? Será que essa é a lógica de Deus? Eu me recordo, quando eu cheguei nessa comunidade, uma criança que era da catequese, uma criança que era coroinha, foi dispensada, não foi pelo Felipe não, viu, Felipe? Foi dispensada porque não podia vir na igreja de chinelo. Alguém me disse isso. E aí eu fiquei pensando, será que a gente sabe se ele tem um sapato para vir na igreja? Mas a norma é essa, não pode ir de chinelo. Não pode ir na igreja de bermuda. Não pode ir na igreja. A norma acaba sendo absolutizada. A regra acaba... E o amor de Deus? Será que aquela criança tinha condição de comprar um sapato para vir na igreja? Por isso, quando a gente ama,
Quando a gente é aquele amor do evangelho de domingo passado, a gente enxerga coisas que o mundo não enxerga. O amor nos leva a descobertas. Por isso, nós precisamos ser muito atentos com as necessidades daqueles que estão no nosso lado. E pedir sempre essa graça para Deus, que o meu coração não seja um coração legalista, um coração da regra, mas seja o coração misericordioso, o coração, e é a jaculatória que a gente reza, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Peçamos nessa Eucaristia essa graça, que o nosso coração seja um coração parecido com o coração de Jesus, porque igual aqui nesse mundo nós não vamos conseguir. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Belíssimo esposo, mais belo